Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: A paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente, Jesus disse: A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles serão perdoados. A quem não o perdoardes, eles serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovar. Podemos sentar mais um pouco e nos debruçar sobre esta maravilhosa palavra que aquece os nossos corações, como aqueceu os corações dos apóstolos, das discípulas, reunidos com Maria no cenáculo. É muito importante, em primeiro lugar, escutar o que falou a primeira leitura. Quando chegou o dia de Pentecostes, Pentecostes era uma festa judia, uma festa do povo de Israel, uma festa dos frutos da terra, mas de repente esta festa traz um fruto diferente, um fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo vem com todo o seu poder, com toda a sua força, para dar novos frutos. Não é mais o trigo, o milho, o vinho, o azeite, os frutos que eram oferecidos nesta festa de Pentecostes, se vocês tiverem paciência para aprofundar, mas é um novo fruto, uma água nova, um espírito novo, um fruto escrito nos corações. Então, olha bem, estavam fechadas as portas desse lugar. O cenáculo, o famoso cenáculo, onde acontece tudo. A Santa Ceia aconteceu nesse lugar. Depois que Jesus foi morto, na sexta-feira, os apóstolos se reuniram, esperaram. E depois da ressurreição, de novo, Jesus aparece a eles no cenáculo. E eles continuam reunidos neste lugar, mas atenção, continuam de portas fechadas. Este bocado de gente, pouca gente, os 11 apóstolos, porque Judas já tinha se afastado pelo seu caminho. Depois tinha Maria, importante, e tinha as mulheres que costumavam acompanhar Jesus. Conhecemos Maria Madalena, Susana, Joana de Cusa, e assim vai por diante. Um grupinho talvez de 20 pessoas, 25 pessoas, como uma nossa fraternidade.
De repente, olha bem, de repente, ouviu-se um forte vendaval, um barulho forte, um estrondo, e se abriram as janelas e entrou este vento. Devia ser bem forte, devia ser bem forte para conseguir arrebentar aquelas janelas fechadas há muito tempo. Estou falando da janela do coração. Entra o Espírito Santo e estas pessoas se sentem renovadas. É importante fotografar os sentimentos, a atitude destas pessoas. Estavam fechadas, não sabiam elas o que fazer. Jesus tinha dado uma ordem clara: ide até os últimos confins do mundo, pregai o evangelho, fazei discípulos meus todos os povos. Como é que uma equipezinha de rua de Canaã, de 25 pessoas, aí, com muito medo, vai evangelizar o mundo inteiro, entende? Tenta se colocar na pele destes apóstolos. O que eles tinham era medo, não tinha vontade, não. Tinha medo. E estavam lá reunidos, ainda não entendia bem o que havia acontecido. Entende que a Sexta-feira Santa foi um choque bem mais forte do que o dia da ressurreição. Para eles, estou falando, É claro que para nós, a ressurreição, como testemunha este Sírio Pascal, a ressurreição é o sentido de tudo, é a conclusão de tudo, mas não para eles. Eles ficaram chocados ver o grande mestre, o grande Deus que haviam experimentado por 3 anos na cruz. Entende que dá com um revertério na cabeça, no cérebro. Aí depois vem e vê o sepulcro vazio, vê os lençóis que tinham envolto Jesus afrouxados. Mas daqui a entender a ressurreição é muita coisa. Se não tivesse o Espírito Santo que ilumina, não teria chegado muito longe. Então, atenção, precisa muito se colocar na pele destes apóstolos que somos nós, fechados, amedrontados, sem vontade nenhuma de sair, tudo bem acanhadinho aí, fechado, trancado, tudo, como a gente costuma fazer às vezes. Poderíamos dizer até que os apóstolos estavam com uma certa depressão, não estavam seguramente com muita empolgação e nem muito entusiasmo e nem muitas ideias. O que estavam pensando de salvar a sua pele, porque já tinha matado o seu mestre, pouco faltava matar eles também. De repente, explode o Espírito Santo. Tem uma palavra que não é muito usada, mas poderíamos aprender. E rompe o Espírito Santo. Romper significa que o Espírito Santo arromba as portas, os cadeados, arromba as janelas, entra com força, um forte vendaval, um estrondo que muda tudo. Atenção que o Espírito Santo, ele se manifesta da forma que ele deseja se manifestar. Não é sempre assim. Por exemplo, no momento da anunciação não teve um vendaval. No momento da anunciação não teve um estrondo. No momento da anunciação teve um silêncio. Mas o Espírito Santo desceu de uma maneira inacreditável. Ele formou o corpo de Jesus no seio de Maria. Ele tornou possível a encarnação do Filho de Deus no seio de Maria. Entende? Fez Jesus. Esta é a verdade. Aqui, em Pentecostes, o Espírito Santo faz a igreja. Então, nós podemos dizer que a origem de Jesus, o Natal de Jesus, porque Jesus começou a estar presente neste mundo 9 meses antes de nascer, no seio de Maria. Então, a origem de Jesus foi o Espírito Santo. Foi o Espírito Santo que operou a encarnação. E assim o Espírito Santo que opera o nascimento da igreja e o Natal da igreja. Isso que aconteceu no dia de Pentecostes
poderíamos dizer na linguagem nossa hoje, um Big Bang, uma grande explosão. Nasceu o universo da igreja. Esta é a verdade. E atenção, porque o Espírito Santo vem, às vezes silenciosamente, como em Maria, e o milagre não foi menor, hein? Às vezes vem com estrondo, vem da forma que ele acha bom vir, mas que provoca uma revolução, isso sim. Porque se pensa sempre nas grandes coisas, o Espírito Santo deve ter vindo com poder aqui no Padre Renato, porque escutando a história dele, o testemunho dele, meu Deus, acho que precisou de muito Espírito Santo. Então, o Espírito Santo veio para ele, mas não para mim. Normalmente, este é o pensamento de todos. Mas não é assim. Precisa você se dar conta do Espírito Santo. O Espírito Santo age em você, como agiu em Renato, como agiu em Padre Paulinho, como agiu em todo mundo, quem dá testemunho mais, quem é mais conhecido, mas o Espírito Santo age em você. Você não estaria aqui hoje se não tivesse o Espírito Santo. Você estaria na tua casa, debaixo dos cobertores, talvez, de porta trancada, não é? Gente, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. O Espírito Santo que quer doar, potencializar, fortalecer a tua vida, motivar a tua vida. Isso é maravilhoso. É maravilhoso porque a obra do Espírito Santo só começou em Pentecostes. A obra do Espírito Santo só começou em Pentecostes. Mas o papel do Espírito Santo, a missão do Espírito Santo é fazer a igreja, é fazer o corpo de Cristo. O Espírito Santo fez Jesus, claro, naquela gruta de Nazaré, quando ele foi concebido, e na gruta de Belém, onde nasceu. O Espírito Santo fez Jesus, mas ele deve fazer também o corpo de Jesus, o corpo de Cristo, que é a igreja que somos nós. Por isso, fica tranquilo que o Espírito Santo vem para fazer milagres em você. Estou falando de milagres cotidianos, milagres. Você, de repente, se sente diferente. Você não é mais o mesmo. É bom pensar como era quando começou, como começou a minha caminhada. O que é importante é perceber a sua ação no começo e durante a nossa vida. O que o Espírito Santo está operando em mim. Isso é importante, gente. Importante. E olha que você tem um testemunho maravilhoso. Não pensa, o meu testemunho não é nada, não. Pode ser quietinho, pode ser silencioso, como Maria em Nazaré, quando recebeu a anunciação. Pode ser um estrondo, assim. Não repito, tem o seu modo. Mas é importante. É importante. E o Espírito Santo te coloca para fora. Te empurra para fora. Te impulsiona. É maravilhoso. Eu costumo dizer uma minha pequena experiência, mas para dizer quanto o Espírito Santo é forte, quando eu era igual ao Padre Renato, esperando a minha ordenação, era um pouco mais novo, eu tinha 24 anos, mas eu sofria de uma timidez que eu acho não encontrei nunca ninguém nesse mundo. Aí eu falei, não é assim, olha quanto fala Padre João Pedro, fala demais. Mas eu era tão tímido que se uma pessoa me olhava, eu virava vermelho, roxo, assim, só me olhar. Bom, imagina ser padre e pregar. Só o pensamento de eu ter que fazer uma homilia, aí eu desmaiava, entende? Eu pensava, vai vir. Mas nunca não tinha nem coragem de imaginar eu fazer uma homilia. A minha primeira homilia, quando era diácono, eu me preparei, acho que me preparei um dia e meio, escrevendo esta homilia. Aí não tinha quase ninguém na igreja, era só 10 vozinhas assim, graças a Deus que tinha. Aí eu comecei a pregar com todo o entusiasmo que eu tinha. Sabe quanto durou a minha homilia? 1 minuto e meio. Aí eu tinha o relógio, meu Deus,
devo pregar 5 minutos. Como é que você chega a 5 minutos? Aí eu pensei, aí vou recomeçar a homilia, vou tentar falar. Aí me armei de entusiasmo, recomecei a minha homilia, passou 45 segundos, é verdade. Aí no total deu 2 minutos e meio, aí eu estava sem força e concluí a homilia. Minha primeira homilia durou 2 minutos e meio. Me parecia de ter pregado por 2 dias. Hein? Tudo bem. A coisa caminhou e Deus me conduziu aqui. Agora eu devo pregar bastante. O diário é bom dia, queridos irmãos. Toda manhã eu devo pregar. Então, assim, se alguém é tímido, pensa que eu era muito mais, ok? Então, não desanime muito, não. Mas eu penso, o que o Espírito Santo fez em mim? É muito inesperado, muito imprevisível. Ele me levou a pregar bastante, a falar bastante. Não era a minha propensão, mas me levou. Ele levou os apóstolos, estes apóstolos, eles eram pescadores, entende? Provavelmente não tinha estudado mesmo, não tinha nem a primeira série. Ou talvez sabia ler alguma coisa, mas era muito difícil. E de repente começam a pregar. Se vocês contam as nações que estavam aqui, partos, medos, elamitas, Ponto, Bitínia, Mesopotâmia, muitas palavras difíceis, hein? Da 15 nações, entende? De repente, eles saem do cenáculo, pregam, nem sabem bem o que estão falando, mas 15 povos estão ouvindo, sentindo e vibrando por aquilo que eles dizem. Você compreende a força do Espírito Santo? E atenção que não estou dizendo que todo mundo tenha que falar, porque Madre Teresa de Calcutá também falou no silêncio das obras. Mas não tenha medo do que o Espírito Santo te pede. Seja falar, seja testemunhar, seja trabalhar. O que o Espírito Santo te pede é maravilhoso, é novo, é maravilhoso. E ele entra para curar a tua fraqueza. Você vai ser maravilhoso da forma que você é para frente, tímido, não sei. Cada um tem o seu jeito, mais para baixo, para cima. Mas o Espírito Santo vai utilizar o teu jeito de ser e vai te tornar um testemunha. Só você se abrir, vai ser maravilhoso, gente. E este vento forte do Espírito empurra o barco. Aqui hoje temos um povão dos grupos de evangelização, que, como disse, tem também uma expressão das casas de acolhida que vieram aqui além das nossas maravilhosas vozinhas e mulheres que nos acolhem nesta casa, que não fosse por elas não estaremos aqui. Mas, repito, somos muitos, mas o mundo lá fora é bem maior que nós. O mundo lá fora que espera é bem maior que nós. Toda vez que você faz um retiro, me diga se não é verdade, dá um frio na barriga. Fala, meu Deus, já convidar, já escrever alguém no retiro, dá um frio na barriga. Você tem que quebrar o gelo, quebrar a vergonha, se aproximar daquele jovem meio maluco no funk e tal. Aí você tem que se aproximar de um irmão de rua caído, como era Zé Roberto. Você tem que se aproximar de quem trabalha ao teu lado, tem que se aproximar e tem que convidar. A partir do momento que você convida, você perde a cara. E se o outro não está de acordo, quem é esta pessoa maluca que acredita em anjos, entende? Mas você poderá ver o Espírito Santo agir. A própria força que você tem, a tua própria força de evangelizar já é a experiência do Espírito Santo. Você pode sentir, porque você não se reconhece. Poxa, eu não me reconheço, eu fazer isso, entende? Esta é a força do Espírito Santo. E o Espírito Santo você experimenta de mil formas. Eu convido a Caçuda a vir aqui. E daqui a um pouco nós vamos também ver o vídeo
o institucional da Missão Belém, porque queremos lançar neste dia de Pentecostes 4 meses intensos de agradecimento a Deus, de louvor a Deus pelos 20 anos da Missão Belém. Vamos dar uma salva de palmas a Deus. A Deus. Vamos agradecer a Deus pelos 20 anos. Nós ficamos silenciosos até então, porque tinha o sacerdócio do diácono Renato, não está a nível de Deus, não, mas precisava dar espaço a isso. Mas agora temos 4 meses, junho, julho, agosto, setembro e outubro, os primeiros dias de outubro, nós festejamos 20 anos. Daqui a um pouco, o nosso Luiz vai, mas espera um pouco, Luiz, ainda, vai lançar institucional, esperamos que se veja aqui nas televisões. Tudo está meio improvisado, mas vamos agradecer a Deus por estes 20 anos. Antes, eu queria dar mais um testemunho do Espírito Santo. Atenção que uma missão do Espírito Santo que Jesus explica é esta. O Espírito Santo de Jesus convencerá o mundo. Convencerá o mundo quanto ao pecado, a justiça. O Espírito Santo é o julgamento. O Espírito Santo convencerá o mundo. E nós, faz uma semana, 10 dias mais ou menos, que estivemos no STF. É um testemunho isso também que podemos dar. Vocês conhecem o Supremo Tribunal Federal. E a Missão Belém foi parar no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Exatamente por causa desta casa onde vocês estão aqui. Porque as pessoas vieram e falaram, não é possível, aqui tem muita gente, tem pessoas que estão com dificuldade. Imagina se eles tivessem vindo hoje. Não é possível, tem muita gente. Então, sendo que tem muita gente, são uma clínica, são um hospital. Aí nós vamos atuar eles, porque não tem alvará de funcionamento, não tem alvará de nada, então vamos atuar eles. E nós vamos falar, olha gente, nós somos uma igreja que caminha com Jesus no Evangelho. O juiz da cidade falou, a Missão Belém tem razão. Eles são uma igreja, têm direito de funcionar como eles desejam. Aí, sabe que um processo sobe e vai para o desembargador, segunda instância. Os desembargadores, eu não vou explicar o porquê, mas era o jogo do Brasil aí. Então, nem sentenciaram, a Missão Belém não tem razão. Ela não pode funcionar, nós fechamos a Missão Belém. Ou se adequa, como a gente quer que se adeque, né? Ou seja, casa terapêutica, com alvará, com equipe multidisciplinar, tudo isso, ou então fecha. Mas nós não somos isso, nós não somos uma clínica. Aí nós recorremos e fomos pedimos para ir para o STF. E, não, pelo milagre de Deus, porque não é fácil chegar lá em cima, no STF aceitaram o nosso pedido. E vai lá, porque quando você chega lá, você fala, puxa, mas quem que conhece este mundo, estes ministros, 11 ministros, assim, olha para lá, olha para cá, ninguém conseguia nos ajudar, ninguém conhecia. Chegou uma noite que nós falamos para o Pablo, não sei se está aqui hoje, o Pablo e o Paulo Vasconcelos, olha gente, ninguém conhece a gente, pega o avião, vai para Brasília, tenta se enfiar no STF, explica o que é a Missão Belém e vamos ver o que dá. Seria como se alguém falasse para você, vai para o STF amanhã de manhã. Vocês sabem que Pablo é advogado e que Paulo Vasconcelos tem bastante capacidade de convencimento. De fato, chegaram lá, aterrissaram com o avião, se encaminharam para o STF. Paulo, que vive a pobreza igual a nós, indo para o STF, saiu a sola do sapato.
arrumou um terno e o sapato. Só que o sapato estava descolando a sola bem no momento de ir lá para o prédio. Aí foi procurar uma loja para colar a sola. Aí ele caminhava de Ele maneira... achou a cola, aí colou, deu certo, aí foi. Deu certo, mas ficava bem parado para não sair a sola. Esta é a Missão Belém. Aí começaram a entrar conseguiram entrar na primeira porta do STF, queremos falar com o ministro Gilmar Mendes, que é aquele que devia usar a nossa causa. Aí a pessoa olhou para ele e falou: a torcida toda do Corinthians quer falar com Gilmar Mendes. Não serão vocês os primeiros. Aí Paulo não desanimou, com Pablo começou: sim, mas nós é um caso particular, a Missão Belém, tal. Eu não sei o que ele falou, que a pessoa que atendeu ligou para uma secretária. Aí, falando para a secretária, Paulo, que tem um jeito bem para frente, falou: posso falar eu para a secretária? Pegou o celular. E começou a falar: Missão Belém, isso, tá. De fato, comoveu o coração da secretária, a qual ligou a primeira assessora, principal assessora de Gilmar Mendes. Em 10 minutos, eles conseguiram entrar no STF, foram atendidos pela primeira assessora de Gilmar Mendes, que é aquele que organiza os processos. Esta assessora escutou ele 1 hora inteira, viu o vídeo do institucional que daqui a um pouco vamos lançar, e falou: não é possível condenar vocês são uma realidade. Aí começou, se apaixonou pela Missão Belém. E falou: vamos entrar com um ulterior recurso que se chama agravo, tem todos os nomes deles aí no STF. Entramos com o recurso do agravo, de tudo, então conseguimos travar o processo. E o milagre aconteceu que Gilmar Mendes, escrevemos também 180 páginas para explicar a Missão Belém. E este ministro leu estas 180 páginas, se convenceu de como é boa a Missão Belém, e ele mesmo escreveu 14 páginas, voltou atrás do voto, porque ele já tinha condenado a Missão Belém, já tinha falado a Missão Belém, deve fechar, tal. Ele voltou atrás do seu voto, escreveu 14 páginas de alta jurisprudência para justificar o porquê, e falou: a Missão Belém tem plena autoridade, pleno direito de funcionar como uma igreja que ajuda os pobres. Bom, uma vez que o ministro fala, a STF fala, está falado para sempre. Então, agora temos carta branca para poder caminhar. Pode bater palmas, você que merece. Agora, a Caçuda vai falar, porque nós visitamos o STF e nós também pode falar uma palavra. É sim, gente, foi realmente uma ação do Espírito Santo. Ele caminhou junto com Nossa Senhora, que a gente tem certeza que Maria estava à frente disso, e o Papa Francisco, nós pedimos muita intercessão do Papa também. E eles conseguiram chegar lá, colocar a nossa causa. Depois disso, né, não me lembro nem mais agora como é que a gente decidiu, vamos nós também lá. Isso, o ministro justamente, ele escutou antes que a gente fosse, e ele falou para a assessora: fala para vir todos os padres e todas as freiras desse lugar. Só que o Pablo avisou: olha, são uns 60, muita gente não vai caber aqui, mas que venham, né? Então nós fomos, marcaram essa audiência para nós. Foi quando? Foi logo, o Renato foi ordenado no sábado, na quarta-feira da semana, né, após o sábado da ordenação, nós encontramos com ele. Último horário lá, pelo que entendemos, o homem cansado, gente, se viu o rosto dele, me deu até dó, porque de fato, não era que esse lugar era um local assim de oásis, né? Primeiro foi uma graça imensa a gente ter conseguido entrar, porque aí depois o Pablo, com o jeito dele também, fez muita amizade com as pessoas menores que trabalham, secretário, porteiro, isso e aquilo. E essas pessoas acolheram a gente muito, muito bem. Chegamos até essa audiência com esse ministro, e ele pacientemente ali nos acolheu, sentou e falou: podem dizer, podem falar.
Ele já tinha dado a sentença, tá? Essa que o padre João Pedro falou antes. Quando nós chegamos lá, ele já tinha resolvido a coisa, mandou voltar para trás e falou assim: vai ser executado o que o primeiro juiz de Jundiaí determinou, que a Missão Belém passa a funcionar normalmente, porque eles são igreja e não podemos permitir que se fira a liberdade religiosa de ação. Eles estão fazendo uma obra de caridade grande para esse povo que precisa tanto. Então já tinha dado o sim, o ok, fechado o processo. Mas ele se dispôs a escutar. E aí a gente chegou, né? Éramos em 5. E aí o padre João Pedro colocou toda a situação, tudo aquilo que é a Missão Belém, a gente complementou alguma coisa. E ele, assim, ficou muito tocado. Falou, se eu soubesse que era isso, jamais teria colocado a primeira decisão de se cumprir o que os órgãos estavam exigindo. Mas vocês são uma igreja. Eu olhei assim um pouco na sala onde a gente estava, que é a sala dele, né? Tinha um móvel cheio de fotos, assim. Quando eu olhei, tinha a imagem de Nossa Senhora lá, tinha algumas imagens, né? A cruz e tudo. Eu falei, Nossa Senhora realmente está na frente. Esse aqui é um homem de fé, um homem que trabalha também pensando, né? Enfim, sei que ele nos acolheu, foi muito gentil, quis fazer uma foto com a gente também, né? E ali você vê que realmente a palavra de Deus se cumpriu. O Espírito Santo convencerá o mundo quanto ao pecado, ao que consiste em ficar longe de Deus, o que consiste em viver sobre a terra sem pensar em Deus, sem querer ser de Deus. E, graças ao Espírito Santo, esse homem entendeu que nós estávamos simplesmente realizando uma obra pedida por Deus a nós. Né? A Missão Belém é uma obra de evangelização. Uma obra de evangelização dos pobres. Deus nos chamou, fez surgir do nada e fez crescer para atender o grito do seu povo. E esse povo particular dos pobres, sobretudo. Nessa porção aqui de São Paulo, porque nós nascemos aqui em São Paulo. Então o Espírito age. É preciso confiança, abertura e olhar fixo em Deus. E Ele vai agir. Apesar do medo. Vocês não sentiram medo? Muito. Né? Meu Deus, o que essa pulga de Missão Belém vai fazer no STF em Brasília, no meio de toda a loucura? Imagina, o julgamento de golpe, né, que está acontecendo aí, é deputado que está, não sei, hackeando o computador e eles estão atrás, tanta coisa. Aí a pulguinha da Missão Belém foi pular lá dentro. E esse ministro, né, depois ele, mas também outro ministro, que também não tinha audiência marcada, fomos bater na porta dele, do gabinete, ele nos atendeu, Cristiano Zanin, um outro ministro, pacientemente dedicou lá 15, 20 minutos para nós e nos escutou. O que é a Missão Belém, isso e aquilo. E ele nos acolheu com muita simplicidade, mas também com muita atenção, né? Que te escutou assim, tá bom, vai embora, né? Não, realmente você sentimos essa acolhida. Depois disso ainda, isso tivemos um encontro muito importante, que foi um outro ministro, só que agora do Tribunal do Trabalho, né? O presidente desse... É o ministro Ives Gandra, isso. Foi presidente, agora é o ministro que é turno. Ives Gandra, filho, que foi foi um encontro muito fraterno, para dizer, terminamos o encontro rezando uma Ave Maria, dando uma bênção. E esse homem também, gente, vamos rezar por ele também, né? Ele é um celibatário e ele é da Opus Dei, de uma comunidade, né? De uma congregação, enfim. E ele também enxerga o trabalho dele dentro desse âmbito como uma missão. Ele pediu oração para a gente. Por isso que o Padre João Pedro falou, foi mais uma partilha do que um encontro assim formal com o ministro, né? E foi graças também à intercessão dele, porque ele conversou com o ministro Gilmar Mendes, falando da Missão Belém. Ele abriu acessos para nós também para falar com a assessora de outro ministro.
e foi nos ajudando, né? Enfim, eu sei que os 2 processos, né, são 4, os 2 que já tinham chegado lá na semana que nós fomos, praticamente 100% resolvido, o segundo 99% resolvido, graças a essas pessoas de bom coração, essas pessoas de fé. Então, assim, nem tudo está perdido, viu? O Espírito Santo existe mesmo e ele age em qualquer situação, em qualquer pessoa que lhe abra o coração. E ele realmente quer que nós saiamos do nosso comodismo e demos testemunho. Para nós, e em Brasília também, foi uma ocasião para dar testemunho. Então, nós pedimos a ele a força, ele nos deu e abriu as portas e o testemunho foi dado. Mas esse testemunho não acabou lá, não. O testemunho tem que continuar aqui no dia a dia, né? Vamos ver se podemos lançar o vídeo institucional para agradecer a Deus, porque este vídeo ele sintetiza um pouco o que Deus realizou na Missão Belém. Belém. À noite. À noite. A pobreza. O frio. O abrigo improvisado. A estrela. A estrela. A boa notícia. Quem deseja vir junto com a gente, pode se unir aos missionários. Missão. O Filho de Deus decidiu fazer missão nesta terra. Belém é o Filho de Deus que se fez pobre em meio aos pobres, para os pobres. Nós somos a sua família, irmão. E buscamos realizar isso, encarnar na vida dos nossos irmãos mais sofridos, mais pobres. Nos inserir na missão do Filho de Deus e espalhar a graça neste mundo todo. Pai nosso que estás nos céus. Era a noite de Natal do ano 2000, à meia-noite, e nós oferecemos a nossa vida a Deus ao redor deste marco zero. Nós não sabíamos que teria nascido a Missão Belém do jeito que é. O Filho de Deus quis vir encontrar o seu povo pobre. E aqui na nossa realidade de São Paulo, são eles, os nossos irmãos de rua. E desta roda se espalharam muitos raios no mundo inteiro. Na nossa primeira casa de acolhida, reproduzimos a Gruta de Belém. Ao redor dessa capelinha, os nossos irmãos que queriam deixar os vícios da rua vieram morar, rezar, vieram construir a sua vida nova. E é assim com Jesus colocado no centro da roda que começa a reviravolta em nossas vidas. Em um curto espaço de tempo, os irmãos que chegam em nossas casas de acolhida recuperam seus laços afetivos, restauram-se dos vícios e eles mesmos se tornam missionários para os próximos que estão chegando. Mas outros têm dificuldade de restauro físico e psicológico, e é especialmente através deles que a Missão Belém pode viver o seu slogan: uma família para quem não tem família. E como numa família, tem quem fica cuidando de casa, mas também tem quem sai para trabalhar. A Missão Belém também tem fraternidade de leigos que são chamados a evangelizar o mundo no trabalho e na escola. Tem fraternidade de crianças bem pequenas até adultos e casais. E nós somos adolescentes do... E nós somos os jovens do Yeshua. A paz e alegria, nós que somos adultos somos do... Nós somos um casal e somos do canal! Eu que sou criança, sou do Fanuel! Eu sou pequeno e sou da Sarai. E quando dizemos evangelizar o mundo, Proprio il mondo! Sou Sekai no Rampagamo Kazoku.
Nous sommes jeunes Mission Belém Haïti, n'a toujours été parmi pauvres qui plus pauvres. No Haiti, chegamos em 2010, a convite do cardeal de São Paulo, Dom Odilo Pedro Scherer. Hoje, numa favela em cima de um lixão, temos um centro-escola que acolhe diariamente mais de 3.000 crianças e adolescentes 8 horas por dia. Oferecemos instrução, alimentação, cuidados médicos e uma intensa experiência de fé. E nós estamos construindo um hospital. Para ajudar essa obra, Deus providenciou até uma fábrica de chocolates, a Amor em Cacau. A cada 4 trufas vendidas, você alimenta uma criança no Haiti. O lucro é 100% revertido a esta causa. Você já comprou as nossas trufas? Elas são vendidas pelo site da Amor em Cacau, mas também por nós, irmãos que voltamos das casas de acolhidas restaurados às ruas para ajudar a missão. Você conhece a missão? Missão. Tudo isso que vocês viram é missão, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações e nós queremos espalhá-lo neste mundo perdido, este povo que sofre jogado na rua. Tudo o que nós desejamos é doar o amor de Deus para que nasça uma vida nova. E é Belém porque Deus escolheu as periferias deste mundo. Lá estão os nossos pobres, os desprezados, os lascados, os esquecidos, aqueles que estão na margem da sociedade. Belém está aí e é lá que nós vamos buscá-los. A Missão Belém é uma nova comunidade da Arquidiocese de São Paulo. Foi aprovada pelo cardeal Dom Odilo Pedro Scherer. A opção preferencial nossa, a opção de Jesus Cristo é para os pobres e junto com eles nós queremos alcançar o mundo inteiro. Essa é a nossa família Missão Belém. Ela cresce muito rápido, como você pode ver. Você é convidado a vir participar, a vir conhecer e convidamos também a ajudar essa obra de evangelização, esses nossos pobres. Para conhecer mais a missão, visite o nosso site missãobelém.org. Paz e alegria! Olha quanto o Espírito Santo trabalha no nosso meio. Então, quando você se sente uma formiguinha aí, pensa que tem 1.000 formiguinhas, ou talvez 10.000, 20.000 que estão trabalhando também. E agora vamos dar alguns números para vocês compreenderem quem está formando a Missão Belém. Estávamos dizendo que tem 39 membros missionários, como explicamos, Karen, a Cristina, Renato, para andar, isso vocês compreenderam. Somos 40 que fizeram a sua profissão ou estão prestes a fazer a sua profissão. Depois temos 17 jovens que estão na escola de missão. Eles estão espalhados por aqui. Levante a mão, a escola de missão. Fiquem em pé, por favor, a escola de missão. Em pé, em pé. Vai, Bia, de pé. Isso. A turma aqui, ó. Muito bem, 19 da escola de missão. Obrigado. Depois temos cerca de 100 irmãos professos inseridos ou raio de luz. Quem fez as promessas de irmãos raio de luz inserido, pode ficar em pé, por favor? Quem fez as promessas? Isso, balança a mão. Também é casa de acolhida, uma salva de palmas para estes. Obrigado. Eles são aqueles que animam e que são o que promovem os grupos de evangelização e as casas de acolhida. Depois temos mais 80 que estão a caminho em formação de raio de luz ou irmãos inseridos que provavelmente vão fazer a profissão no dia 1º de outubro. E com isso nós totalizamos 250 pessoas
que chamamos membros de vida, aqueles que estão até o pescoço dentro da missão. Isso não significa que os outros não estão ou que podem entrar, mas é mais ou menos este quadrado que está aqui, é 250 pessoas que são membros de vida. Isso, exatamente. E depois nós temos também os membros de aliança, que não são poucos, viu? São muitos, graças a Deus. Temos aqui cerca de 220 cooperadores que estão sustentando tantos trabalhos, tantas frentes da Missão Belém, seja no mundo da acolhida, no mundo da evangelização, graças a esse grupo dos cooperadores que vivem também uma espiritualidade, que todo mês vivem a formação, que se dedicam nos vários trabalhos, a Missão Belém consegue fazer rodar toda a parte de ferramentas para a acolhida, para os grupos, enfim. Não teria este salão se não tivesse os colaboradores, hein? Sem eles não poderíamos levar à frente. Depois, hoje, 2.300 acolhidos. Não estão todos aqui, claramente, acho que tem alguns aqui. Estão espalhados nas nossas casas, sobretudo aqui em São Paulo, mas também no Belém do Pará. É uma graça imensa, graças também a todo esse corpo que falamos antes. A gente consegue abrir os braços, né, que são as nossas casas, para acolher esses irmãos que chegam da rua 24 horas, gente. Ontem mesmo eu falava do Zé Roberto, né? Chegou assim, meio que de imprevisto, Erivan e Fábio já abraçaram ele e levaram para a casa de acolhida. Né? Então, como o Zé Roberto, tantos outros irmãos que são acolhidos graças, né, a esse coração aberto ao Espírito que age. Levante a mão às casas de acolhida aqui, por favor, bem alta a mão. Lá no fundo? Lá no fundo. Uma salva de palmas para todos estes nossos irmãos. Eles representam os 2.000 que estão nos acompanhando pelo Simbi. Inclusive na Itália também, hein? Tem os nossos na Itália, os nossos irmãos acolhidos lá na Itália. Vamos dar uma salva de palmas para o nosso povo da Itália? A parte do nosso corpo que está lá, né? São 40, sim. Isso. Depois tem também o nosso querido Haiti. É isso? Isso mesmo. 3.000 acolhidos, 3.000 crianças, adolescentes, jovens, sobretudo, que são beneficiados, que são cuidados pelo nosso grupo que está no Haiti, os missionários e também todo o povo que com eles ali se empenha para que o centro possa continuar fazendo as atividades, para que o nosso pequeno hospital, Paulo Vale, também possa continuar acolhendo, cuidando, ajudando na parte de saúde. São 3.000 crianças. Lá tem os nossos missionários também, a Vanessa, o Hélio. Se Deus quiser, daqui a pouco o Hélio também vai pegar o mesmo caminho. Aí está pegando já do Renato, né? Com a graça de Deus, será o 7º sacerdote da missão. Junto com os outros missionários e o corpo que trabalha no centro e no hospital. Acolhem 3.000 crianças, jovens e adolescentes, proporcionando uma vida de paraíso, gente. Eles chamam o nosso centro de paraíso, porque é um lugar de paz, é um lugar de amor, é um lugar onde se ajuda o outro, ilhado no meio de uma guerra praticamente. Todos nós sabemos, acompanhamos as situações graves que o nosso Haiti atravessa, a nível de país, enfim, mas também ali onde estamos, né, em Uaf Jeremi, zona vermelha, região mais perigosa e violenta de Porto Príncipe, a capital do Haiti. Os nossos missionários lá estão, já estamos fazendo 14 anos de missão do Haiti, né? E eles lá continuam acolhendo, cuidando desse povo, arriscando a própria vida, eles e as pessoas que com eles lá estão. Vamos dar uma grande salva de palmas para os nossos queridos irmãos haitianos, os nossos missionários que lá estão. Amém. Que dizem sim ao Espírito Santo todo dia, hein? Todo dia, para que a vida possa permanecer vibrante ali no Haiti. Agora aqui,
os 2.300 membros dos grupos de evangelização. Balança a mão aí, vai! Aê! Palmas, gente! Uma grande salva de palmas para todos vocês, todos aqueles que estão se dedicando ao anúncio do Evangelho, através do Carisma Belém, proporcionando os grupos, né, proporcionando os querigmas, Fanuel, Ajarai, né, já desde pequenininha, eu sou do Azalai, né, ele dizia lá no vídeo. Então, Ajarai, Fanuel, Éfata, Yeshua, Yeshua, Ruá, Caná, para as nossas famílias. É uma grande obra, gente, é um grande impulso do Espírito, nascido dos pobres, porque os querigmas nasceram para o povo de rua, para arrancar esses irmãos das garras do mal e levá-los a Deus, para proporcionar uma experiência forte com Jesus. E isso se alastrou e continua se alastrando através de vocês. Nas periferias, nas favelas, nas bocadas, em qualquer buraco onde Deus nos enviar, lá estaremos para dizer, Jesus te ama, né? E dizer que a gruta de Belém te espera. Deus te quer na gruta, junto com cada um de nós. Depois tem um grupo que ajuda na caridade e no amor prestativo. Temos 50 médicos que são voluntários nas nossas casas, 20 profissionais no campo da medicina, 100 estagiários de universidade que vêm fazer serviço nas nossas casas. Então, temos cerca de 200 pessoas no mundo da saúde que são voluntários na Missão Belém. Depois temos também a fábrica Amor em Cacau e precisa vender as trufas. Tem cerca de 200 pessoas que estão vendendo as trufas e permitindo, porque cada trufa vendida também se fala da Missão Belém, se fala dos pobres, é uma evangelização. Normalmente são vendidas 100 mil trufas por mês e para vender uma trufa tem que aproximar 4 pessoas. Então 500 mil pessoas por mês ficam sabendo da realidade dos pobres da Missão Belém. Então, depois tem inúmeros grupos, como Mesa Belém, por exemplo, que ajuda a missão. São cerca de 400 estes que fazem parte dos grupos caritativos ou são voluntários. Uma salva de palmas para eles. Tá? Isso. Pessoas que escutam, que são tocadas pelo amor de Deus no momento em que elas têm contato com os pobres, e surge no coração delas o desejo, a iniciativa de fazer algo de bom para os pobres, né? E aí foi nascendo Amor em Cacau, Mesa Belém, enfim. Depois, os 5.000, cerca, né? 5.000 padrinhos, todos aqueles que, de alguma forma, contribuem para que todo mundo das crianças do Haiti, os apadrinhamentos que são realizados lá, os apadrinhamentos aqui do nosso pequenino oratório, os apadrinhamentos dos vozinhos, dos nossos doentes, se realize, né? Porque também Deus toca para a gente poder contribuir financeiramente. Sem esses 5.000 padrinhos, gente, a gente já teria parado o Haiti. São 2.000 na Itália e 3.000 aqui. Isso. Então, você imagina 3.000 crianças no Haiti que comem todo dia, 300 funcionários, professores e pessoas que trabalham. Se não tivesse esta ajuda do apadrinhamento, não teria nada disso. Imagina, eles partilham muitos, né? Muitos desses padrinhos, gente, são pessoas simples, pessoas assim, do dia a dia, que, sei lá, come um pão, divide o pão no meio. Metade para mim, metade para a criança. Para quê? Para dizer, Senhor, eu te amo nesse pequeno e quero alimentar você, que disse que era pobre, com fome, com sede no pobre. Então, olha a ação do Espírito também através do coração generoso desses irmãos. Vamos dar uma salva de palmas forte? Esses padrinhos e madrinhas que sustentam toda a obra de caridade, toda a obra, né?
caridade mesmo, né? Obras de misericórdia na missão. Depois, então, para sintetizar, o membro de vida é este grupão de 250, membro de aliança que falamos, são 8.500, que vamos alcançar cerca de 9.000. Depois nós temos cerca de 15.000 pessoas que nós podemos chamar de amigos. Pensa só no YouTube, que onde tem o Diário Espiritual, só lá tem 13.000 pessoas que acompanham. É significativo isso, porque muitos não moram nem no Brasil. E nós, pelo que nós podemos calcular, pela Luciana, pelas pessoas que trabalham com os amigos, são cerca de 15.000. Então nós podemos dizer, em síntese, que a Missão Belém é hoje composta por 25.000 pessoas. Isso é o que